Olá, seja bem-vindo ao canal Roberto Bornacin, um canal dedicado à ciência e tecnologia na área de engenharia mecânica. Hoje venho com mais um episódio da série de metalurgia da soldagem e falarei a respeito da influência do gradiente de temperatura e da taxa de solidificação aí no modo de solidificação da sua poça de fusão. Então vamos para o vídeo. Bom, vamos começar aqui explicando essa imagem aqui rapidinho para vocês, né, já e se integrando ao assunto, né, como é que ocorre isso. Bom, aqui ela faz a comparação do superresfriamento constitucional, né? Então, de acordo aí com o superresfriamento constitucional que você tem um tipo de solidificação, né? A proporção do superresfriamento constitucional influencia diretamente no tipo da sua, né, do modo de solidificação. Eu vou falar aqui rapidinho o que é superresfriamento constitucional, mas se você quiser uma forma mais aprofundada, está no primeiro vídeo da descrição em que eu falo a respeito do superresfriamento constitucional. Bom, superresfriamento constitucional funciona da seguinte forma: quando você vai solidificando aí o seu metal, vai ocorrendo a rejeição de soluto, ok? E com essa rejeição de soluto vai tendo o acúmulo de soluto na fase líquida mais a fase sólida, ok? E esse acúmulo de soluto faz com que você reduza a temperatura de solidificação do seu, né, da sua poça de fusão, do seu material que você está soldando, metal de solda, né? Isso faz, como eu disse, por você ter aí uma velocidade de solidificação maior, você altera aí o modo com que a sua poça de fusão vai solidificar, né? O modo de solidificação dela. Também está na descrição aí os principais. Aqui a gente vai falar, mas se você quiser aprofundar um pouquinho mais, eu deixo os vídeos na descrição, ok? Então, começando aqui com essa figura aqui a figura A aqui, né? Ó, então, vou começar explicando ela aqui para vocês. No eixo Y, nós temos a temperatura, no eixo X, né, aí a sua distância, né, em relação à poça de fusão, ok? Então, aqui nós temos essa análise aqui nessa região aqui da poça de fusão, ó. Beleza? Então, o que acontece? Então, essa linha tracejada para a esquerda é o metal solidificado, normal. Partiu para a direita, né, nessa linha aqui tracejada aqui, ó, nós temos aqui já o metal na sua fase líquida, né? Que essa fase líquida seria a poça de fusão, né? O weld pool. Então, essa aqui é a fase líquida e essa daqui é a fase sólida. Aqui no meio você tem essa mistura da líquida com a sólida. Então, o que acontece? Quando você não tem o superresfriamento constitucional, você não tem o acúmulo de soluto na interface sólido-líquido, você tem aqui a solidificação planar. Então também está aqui na descrição os modos de solidificação. Aqui a gente fala modo de solidificação planar. Ele tem essa característica aqui, ele tem, podemos dizer, ele é reto aqui. É como se fosse uma linha, ele só separa. Né? Aqui, por exemplo, a fase líquida aqui é sólida. Se a gente for comparar, ele é só uma linha reta, a interface de crescimento dele. Aqui vai ficar mais claro para você poder entender. Se você já tem aqui, né, um pouquinho maior da região de superresfriamento constitucional, um acúmulo de soluto um pouquinho maior durante o resfriamento, você já tem uma velocidade de resfriamento muito maior. Beleza? O que acontece? Aí você vai tendo aqui essa característica, né, de solidificação, esse modo de solidificação celular, né? Então você vai tendo esse modo de solidificação celular que ele é influenciado pela área aqui, né, para essa região de superresfriamento constitucional. Se você aumenta ainda mais essa área, essa proporção, esse acúmulo de soluto nessa região, você tem um resfriamento muito maior. E com esse resfriamento muito maior, você vai tendo aqui, né, esse crescimento colunar dendrítico na sua poça de fusão, né? Então aqui fica claro, ó, vocês podem ver que você vai tendo aqui a coluna com as derivações dendríticas, beleza? Então sempre aqui já começa, né, eles sempre partem da fase sólida, para interessante. Já quando você aumenta ainda mais, né, essa região de superresfriamento constitucional, você tem aqui a solidificação já no centro da poça de fusão. Ela já não parte, por exemplo, aqui da fase sólida direto para ir solidificando, né? Como você tem uma alta velocidade de solidificação, uma alta taxa de resfriamento, né, que é causada aqui pela alta velocidade de soldagem, você tem aí, né, já a nucleação a partir do centro da poça de fusão aqui, independente aqui, por exemplo, né, de se iniciar aqui, de começar na parte sólida, ok? Então, só lembrando, essa análise aqui foi feita para todos, para ficar claro. Bom, né, a taxa de solidificação, quero até salientar aqui que a taxa de solidificação é distinta da taxa de resfriamento, tá?
A taxa de resfriamento é o quanto de graus Celsius que o material perde por segundo. A taxa de solidificação, né, ela é distinta, ela é em função da velocidade de soldagem vezes o cosseno de alfa. Então ela tem a mesma unidade do cosseno de alfa, da velocidade. Então isto é milímetros por segundo, ok? Então ela tem a mesma unidade. Não podemos aí se esquecer disso, para não ter confusão. Bom, e da onde que vem aquele alfa, né, dessa inclinação? Então já vamos entender essa equação um pouquinho melhor. Ó. Então aqui, né, nós temos uma solda que está sendo realizada nessa direção. Aqui no meio, quando eu falo a linha de centro, está relacionado ao centro da poça, né? Aqui é bem óbvio de entender, está relacionado aí, a mesma coisa do desenho técnico, tem a linha de centro, está no centro da peça. Tá? E aqui nós temos aqui o V, aqui, que é a velocidade de soldagem, que está sendo nessa direção, e o R, que é a taxa de solidificação. O que isso dá para a gente entender? Esse alfa é a inclinação que a gente tem em relação à velocidade de soldagem, em relação à direção de soldagem. Se você tem um alfa maior, mais inclinado, por exemplo, nessa direção aqui, ó, né? Se você está nessa direção aqui, o alfa aqui, o alfa aqui você tem essa inclinação aqui maior, né? Ela está mais, podemos dizer, mais distante do centro. Você tem aqui uma menor taxa de resfriamento e, consequentemente, isso altera o modo de solidificação. Vamos voltar aqui na equaçãozinha. Ó. Cosseno de zero, quanto que é? 1. Ok, então, se eu tiver na linha de centro aqui, a taxa de resfriamento é maior. Por quê? Porque está na mesma direção de soldagem. Então, se eu pegar aqui a velocidade de soldagem e vezes o cosseno de 1, vai ser a própria velocidade de soldagem. Então, a taxa de solidificação é a mesma da velocidade de soldagem. Se eu colocar aqui, por exemplo, cosseno de 45, cosseno de 45 é menor do que 1. Né? Então, você reduz a taxa de solidificação. Então, quanto mais próximo aqui da linha de centro, né, a direção, mais rápido será aí a taxa de solidificação do seu material. E, consequentemente, você terá aqui uma maior probabilidade de ter ali no centro da sua poça de fusão, por você ter uma maior taxa de resfriamento, esse tipo de microestrutura aqui, né, que é a equiaxial dendrítica, ok? E o quanto você vai se distanciando aqui desse centro, você vai tendo aí uma maior probabilidade de ter essas regiões aqui. Então, por aqui tem uma taxa mais devagar, assim, a taxa de solidificação é bem menor do que no centro, a probabilidade, não estou dizendo que né, sim, 100% para todos os casos, que existem algumas técnicas que você utiliza para reduzir, para deixar a sua microestrutura, podemos dizer assim, mais padrão. Então, essas características aí que acontecem. Um pouquinho mais para longe, você vai tendo essa daqui, e aqui próximo, essa região aqui, por você ter uma taxa de resfriamento baixa, você tem aqui, né, a planar. Mas isso é uma análise para a gente ter como parâmetro, certo? Então, o que é para a gente entender, de ficar claro? No centro, a tendência, sem você aplicar outros processos especiais ou outras, né, para evitar isso, a tendência é sempre você ter essa característica aqui, depois essa aqui e depois essa aqui, ok? Então varia de acordo aí com a sua posição. Claro, se você, por exemplo, tiver uma taxa de resfriamento baixa, você já tem uma chance maior de ter essa, por exemplo, aqui no meio, depois um pouquinho mais para cá essa daqui e um pouquinho mais para cá, por último aqui a planar. Então isso varia, sabe? Esse é o que é o modo geral para você poder entender que as microestruturas podem variar de acordo com a sua posição da solda, né? O modo de solidificação pode ser distinto. Então, aqui também tem uma comparação, né, do gradiente de temperatura ao longo da poça de fusão, né? Então aqui o gradiente de temperatura na linha de fusão, que a gente chama aqui, ó, nessa parte. Então você pega o gradiente de temperatura dado por qual equação, né? Por qual unidade? É a quantidade de temperatura, né? A temperatura dividido pela distância. Então você pegar e dividir a distância aqui dessa, se você calcular aqui a distância desse para esse, a distância é bem menor do que desse para esse. Então logo aqui o gradiente de temperatura é bem menor, né? Daqui na linha de centro do que daqui para cá, ok? Então aqui a gente tem a relação, né, que
explicita isso. Então, o que a gente pode entender? Que a relação, né, do gradiente de temperatura dividido pela taxa de solidificação, ela é muito menor na linha de centro, né, do que aqui na linha de fusão. Para ficar mais claro ainda, que, né, às vezes fica um pouquinho complexo. Por que essa daqui é bem menor do que nessa? Porque aqui você tem uma taxa de solidificação muito maior. Né? Se analisar aqui, a taxa de solidificação é muito maior e, consequentemente, na relação, você diminui aqui você deixa essa relação menor. E aqui, por você ter uma taxa de solidificação menor, né, ser mais devagar, devido àquela equaçãozinha que eu falei anteriormente, lá, né, taxa de solidificação é igual a velocidade de soldagem vezes o cosseno de alfa, né, o alfa é a inclinação em relação à pós-difusão. Você tem aqui, essa daqui é muito maior, essa relação aqui. Ok? Por esse vídeo era isso. Se você gostou, deixa um like aí. A gente vai falar lá pra frente também, né, por ser uma série isso. Pode ser que quando você chegou aí no canal já tenha gravado, né, mas para você que está acompanhando diariamente, pode ser que ainda não. Então a gente vai postar aí direto, né, os métodos utilizados para você, podemos dizer assim, uniformizar aquela região. Então peço que você se inscreva no canal e deixe um like e até o próximo vídeo.